Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com uma amiga querida, podóloga Cidinha Lima. Seja bem-vinda, Cidinha, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Bruno, para mim também é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Pessoal, nós vamos hoje tratar de assuntos importantíssimos, como cuidado com os pés dos portadores de diabetes. Gente, é um conteúdo riquíssimo, importante, porque os pés dos portadores de diabetes, para quem não sabe, muitas vezes podem ser acometidos de falta de sensibilidade, machucados difíceis de cicatrizar, de tratar. Então a gente tem uma leva de produtos focados para isso, e além dos produtos a gente tem os cuidados que a Cidinha vai compartilhar aqui com vocês. Cidinha, se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal. Eu sou Cidinha Lima, sou podóloga formada já há 28 anos e desde então eu trabalho aqui no Rude Ramos. Eu me especializei em cuidados com os pés dos portadores de diabetes e também em feridas e órteses, que são dispositivos que corrigem unhas encravadas e unhas deformadas também. Então, essas são as minhas 3 especialidades: correção de unha, feridas e pé de portador de diabético. Tá? Eu fiz o curso em 95, né, já faz bastante tempo, fiz o primeiro curso no Senac e depois eu fiz também entrei na primeira turma da formação do curso superior de podologia. Né, então, eu tenho também a formação da faculdade. Né. E essa profissão ela é uma profissão muito importante, porque o nosso pé ele é o responsável pela saúde do nosso corpo. Se a gente não der atenção para o pé, você vai ter outros problemas e você não liga que o problema começou pelo pé. Tá? É verdade. Então, nosso pé ele precisa de cuidados desde hidratação a calçado. Né? A gente precisa cuidar. Aqui é a base, né, Cidinha? A base. Ele é a base de tudo. Você precisa olhar para o seu pé todos os dias, avaliar o seu pé. Esse olhar para o seu pé todo dia, principalmente na hora de dormir. Antes de dormir, você vai tomar seu banho, você vai depois hidratar o seu pé e vai analisar o seu pé. Está tudo bem com ele? Apareceu alguma mancha? Tem algo diferente? Gostei muito do termo que você usou outro dia, que é namorar os pés. Namorar seus pés todos os dias. Isso é um namorar mesmo, que é olhar para o seu pé com carinho, né? Prestar atenção, o que tem de errado? Tem algo diferente na unha? Tem alguma mancha na planta do pé? Né? Verdade. E muitas vezes, quando a pessoa tem diabetes, ela pode ter uma neuropatia e ela não sente mais o pé. Ela não sente quando ela pisa num prego, quando ela pisa em um caco de vidro. Machuca, nem ela sabe que pode machucou. ter um ferimento e não sabe que machucou, porque ela não está sentindo essa dor, né? E você sabe que eu atendi essa semana aqui um amigo, cliente nosso, o Sérgio. Ele tem diabetes num nível bem avançado e ele já tem 3 dedos amputados. E ele estava com um machucado no dedão e ele não tinha percebido. E eu falei justamente o que você falou: Sérgio, você precisa namorar o seu pé, você precisa se habituar a examinar o pé. Se você não tem mobilidade para olhar a planta, pega um espelhinho, né, Cidinha? Coloca o espelho no chão, senta numa cadeira confortável, né, numa altura legal. Sim. Aí você senta com o espelho no chão, não vai pisar no espelho. Você vai levantar o seu pé e olhar a planta do seu pé pelo espelho. Você levantando, você consegue ver no espelho como está o seu pé. E isso deve ser feito diariamente, né, Cidinha? Regularmente, né? E agora, se a pessoa tem neuropatia, ela deve fazer isso todos os dias. Tá? Mas se não tem neuropatia, mas tem a dificuldade de trazer o pé para o colo para olhar, faça isso com o espelho, né? Com o espelho. Mas se você tem neuropatia, é todo dia, tá? Quem tem perda de sensibilidade no pé precisa examinar o pé todos os dias. E qualquer coisa diferente, procurar um profissional. Tá? E a meia branca também é um facilitador, né? É fundamental para o portador de diabetes, né? Porque se ele tiver algum ferimento no pé e esse ferimento vir a sangrar ou vazar qualquer líquido, né, pus, água, ele vai ser um indicador, né? Se ele não perceber na hora que tirar a meia, a pessoa que for lavar a meia vai perceber, né? É verdade. Em muitos casos acontece isso. Quem vai lavar a meia que percebe que a meia está suja. Aí vai olhar o pé, porque a pessoa já não tem sensibilidade, então ela tira a meia, ela já não presta atenção. E às vezes também a visão já está. Sim. Né, Cidinha, todos os portadores de diabetes, eles têm essa dificuldade, esse problema de sensibilidade? O portador de diabetes, ele pode ter um pé saudável e pode ter um pé diabético, tá? Existem muitos portadores de diabetes que são disciplinados, que esse é o segredo da doença. A pessoa precisa ser disciplinada.
O que é ser disciplinada? É tomar os medicamentos que tem que tomar regularmente, se tem que fazer uso da insulina, fazer uso da insulina sem esquecer, é se alimentar adequadamente, né? Isso não quer dizer que ela é proibida de comer, não, ela vai continuar se alimentando sim, mas adequadamente. É fazer exercício físico, é fazer caminhada todos os dias. A caminhada para o portador de diabetes é um segredo, é um remédio, é Por que, fundamental. Cidinha, a caminhada é fundamental? Porque vai fortalecer a panturrilha, que é o nosso segundo coração. Que é fundamental para, então, retorno venoso, sim, circulação saudável, né? Isso mesmo. Então, ele tem que ter todos esses cuidados. Aí ele é um portador de diabetes disciplinado. Ele pode ter uma diabetes aí de 20, 30, 40 anos, no caso do diabético tipo 1, que começa na infância ainda, né? Ele pode chegar à vida na terceira idade, até 50, 60 anos, com um pé saudável. Eu tenho pacientes assim, que são diabéticos desde os 10, 11 anos, hoje já estão com 60 anos, 60 e poucos anos, estão com o pé saudável, não tem problema nenhum. Então não tem uma relação do tipo de diabetes, é mais uma relação com o cuidado que a pessoa teve com a própria diabetes. É uma decorrência de uma má administração. É a aceitação da doença, né? Tá. Você ficou diabético, você vai aprender a viver como um diabético, né? Você vai ter mais disciplina na sua vida. Vai ter que se reeducar. Né? Se reeducar com alimentação, com seus horários, com exercícios físicos, você precisa de tudo isso. Com calçados adequados, né? E não dá para um portador de diabetes comprar um sapato de promoção de baciada, né? Não pode. É fundamental. É como a gente fala aqui no caso de esporão, fascite plantar, não é diferente da diabetes, né? Você tem que ter um cuidado, um acompanhamento médico muitas vezes, sim, tomar medicamento, né, quando necessário, mas você tem que cuidar da base, cuidar dos calçados que você usa, porque no caso do ortopédico, por exemplo, indicado para diabéticos, são calçados isentos de costuras, calçados, né, Cidinha, certificados, como a linha certificada pela ANAD, que vai ter todo um cuidado adicional com a construção de, não só de cabedal, para quem não sabe, cabedal é a parte de cima do calçado, mas também com a sola e palmilha para que gere o máximo de conforto 360 graus. Né? Quando a gente... Obrigado, Cidinha. Quando a gente fala de um cuidado adicional, a gente fala realmente de 100% de atenção nas costuras, no material utilizado, por exemplo, pelica de carneiro no caso desse produto, costura rebatida, que é uma costura que ela não gera sensibilidade e atrito na pele, ou até a ausência de costuras, o calçado feito em uma peça única. Ele não tem costura interna. Exato. Palmilha e sola, porque a palmilha e sola é tão importante, Cidinha, para diminuir o impacto na hora da caminhada. Porque ele pode gerar ali na caminhada um machucado na planta dos pés e também não está percebendo. Começa primeiro com a bolha, né? Forma a bolha um dia, forma a bolha outro dia, e essa bolha vai se repetindo, acaba virando um calo. Esse calo pode vir a infeccionar, pode acabar virando uma ferida, e ainda sem a pessoa dar atenção ao pé, dessa ferida ela pode chegar a uma amputação. Hoje, Cidinha, qual a contribuição aí do seu trabalho na podologia para os pés diabéticos? Bom, a pergunta que a maioria das pessoas fazem, sabe? Qual é a diferença do paciente diabético e o paciente não diabético? Essa diferença não existe, né? A diferença não está no paciente, sim, a diferença está no profissional que está aqui cuidando do seu pé. Se esse profissional não tem noção do que a diabetes pode causar no pé da pessoa, ela não vai saber como lidar com o problema, né? Sem dúvida. Então, a diferença está no profissional. Todo profissional que cuida do pé de uma pessoa que tem diabetes, ela precisa estar preparada para isso. Então, não é só o curso de formação, você precisa se especializar, né? Precisa estudar só o diabetes para você poder ajudar. Porque um diabético ele pode ter todos os problemas que todos os outros não diabéticos têm, né? Que são unha encravada, né? Tem gente que fala, e unha encravada com infecção? Ah, mas ele é diabético, não pode tratar. E aí, não vai tratar? Se você não tratar, ele vai perder o dedo, não é só ficar, ele vai perder o dedo, né? Então, dá para tratar, né, Cidinha? Tem que tratar. Então, ele pode ter uma unha encravada com infecção ou sem infecção. Sim. Ele pode ter um calo. Esse calo certamente vai infeccionar. Tá? E existe um outro mito também, que eu gosto muito de falar isso. Que as pessoas falam, o calo, quanto mais você mexe, mais ele cresce. Isso é mito. O calo precisa ser removido.
O calo não pode ficar velho no pé, porque quanto mais velho, mais dolorido e mais risco ele vai te oferecer. E muitas vezes vai formando aquele núcleo, não vai? Sim, sim. Que É por isso que ele infecciona. Ele vira como se fosse uma pele, excesso de pele o calo extremamente rígida. É um excesso de pele causado por um atrito repetido na mesma região, né? Então, por exemplo, a pessoa forma calo aqui no calcanhar. Tá. Isso é muito comum em pessoas que dirigem o dia inteiro, motorista de Uber, de que táxi, apoia muito fica o apoiando, calcanhar. aqui vai formar um calo. Esse calo é o que é? Tá ali naquele atrito o dia inteiro, né? Várias vezes no dia, o mesmo atrito ali. O que vai acontecer? A pele começa a ficar dura, a queratina vai se concentrando naquela região para diminuir aquele atrito, aquela pressão que está acontecendo ali. E aí, se você não retira aquele excesso de atrito que está acontecendo, não retira a causa, né? Que Sim. é o fato dele estar... Se ele estivesse dirigindo com calçado confortável, isso não aconteceria. Não aconteceria, né? é verdade. A pessoa não retira, a pele continua endurecendo. Mas à medida que ela endurece aqui fora, ela também vai endurecendo lá dentro. Né? O que vai acontecendo? Aquela pele que vai endurecendo para dentro também, ela chega a afetar os tecidos moles. Se ela consegue chegar até um vaso, um nervo, aí vai aumentar a dor, o calo pode começar a sangrar. E com isso, com o tempo, ele começa a infeccionar, porque o corpo começa a ver que aquilo ali é uma agressão, o corpo Sim. começa a reagir. Como que o corpo reage? Ele vai inflamando a região, porque inflamando você vai perceber que tem algo errado. Vai apontar que tem algo errado. Ele vai te apontar que tem algo errado. Mas se você, portador de diabetes, você já tem neuropatia, você não vai sentir nem dor, nem vai perceber o que está de errado lá. Que coisa. Então o calo deve ser retirado sim. E o nosso corpo é uma máquina inteligente, né? Porque o corpo mesmo vai jogando ali um excesso, muitas vezes de cálcio, ou um excesso, aí nesse caso um reforço de pele, porque ele está tendo um apoio É o excessivo. sistema de defesa que está ali entrando, está trabalhando, né? E se não for bem cuidado, bem administrado, ele se torna um problema, né? Exatamente. Ele tenta nos defender, a gente não dá atenção, acaba virando um problema. Então, o portador de diabetes, ele pode ter calos, ele pode ter unha encravada. É muito comum, muito frequente ele ter a tinha interdigital, que é a popular frieira, né, entre os dedos, né? Vai ter frieira, pela frieira ele vai ter outras complicações, porque a frieira é uma porta de entrada para outras bactérias, então é muito comum ele ter erisipela por causa da frieira, por causa da unha, com micose, que também é muito frequente. Que é o erisipela? Erisipela? Erisipela. Erisipela é uma infecção na panturrilha causada por uma bactéria, mas ela precisa de um ferimento na pele para entrar. E normalmente o portador de diabetes ele tem frieiras, uma porta então de é uma entrada porta de ali. entrada. Se ele tiver micose na unha, é uma porta de entrada. Uma unha encravada é uma porta de entrada. Uma rachadura no calcanhar é uma porta de entrada. E o pé diabético, Cidinha, ele tem uma propensão maior a ter uma pele ressecada e facilitar essas fissuras? Sim, tem. Ele tem uma propensão a ressecamento. Então, às vezes a pessoa não tem hábito de tomar água e quando fica diabético, ele até diminui. Porque ainda mais se ele começar a ter problema com o rim, ele é obrigado a diminuir. E vai ressecando mais a pele. E vai ressecando mais ainda a pele. É por isso que é legal ele ter o hábito de hidratar seu pé toda noite, antes de dormir. Hidrata o pé. Porque mesmo que a hidratação interna seja diminuída, pelo menos externamente ele está cuidando. Né? Porque evita essas portas de entrada para outras doenças. Porque aí, pele ressecada é mais difícil fácil de ter calo, de ter rachadura, de ter outras complicações. E a frieira aqui, é importante a gente falar também, aqui dentro a gente não passa creme. Quando você passa creme, aí faz o efeito inverso, né? Que aí é que vai dar frieira. Então aqui é um lugar onde não passa creme. Então hidrata o pé todo, mas evita a região. E aqui tem que estar sempre seco. E se a pessoa tem o pé muito quente, é até legal intercalar uma gaze aqui entre os dedos quando vai pôr o sapato, quando vai fazer caminhada, atividade física, para manter essa região sequinha. Daí a importância também de calçados, como esse, por exemplo, que ele tem um sistema que chama-se Air-Cooled. Ele vem até com o slogan, né? Air-Cooled. Ele tem um sistema canaletado na palmilha que ele gera um fluxo de ar dentro do calçado. Tem ventilação no sapato. Porque os nossos pés, para quem não sabe, muitas vezes ele aquece até 4 vezes mais do que a nossa axila. Então ele é muito quente. Ele é muito quente. E ele transpira também, tá? Sempre transpira. Por mais que você diga meu pé não transpira, ele transpira sim. Todos, né? Por isso que é legal também a meia ser de algodão.
Ah, então, que absorve, né, esse Porque suor. absorve esse suor e mantém o pé regulado ali dentro do calçado. E no caso dos ortopédicos, muitas vezes vocês observam um forro sempre bege. Nesse caso, chama vacum bege. Ele é um forro sem pigmentação, que é propício justamente para isso, para absorver o suor. Depois, quando você descansar o calçado, ele vai exalar, vai tirar toda essa umidade, né? E você vai ter sempre um pé mais sequinho e com menos propensão a qualquer tipo de problema, né? Derivado desse superaquecimento, né, Cidinha? Sim. Então, e falando de ressecamento, Bruno, é muito comum também a unha do portador de diabetes ficar muito seca, até porque ele não tem o hábito de hidratar, tá? Aí vem o diabetes, aí vai complicar mais ainda esse ressecamento. Como o sangue tem mais dificuldade de chegar lá e voltar, fazer o caminho inverso, né? Até por falta de atividade física, por falta de caminhada, o que vai acontecendo? As extremidades, que são os dedos, são as primeiras a sofrer as consequências, a sentir isso. Então as unhas começam a ressecar. Não sabia que unha ressecava. Resseca. E existe até uma patologia que chama esclerose ungueal, que é comum, frequente na pessoa que tem diabetes. E essa patologia é muito confundida com micose. Então a pessoa acha que tem micose na unha, começa a tratar como se fosse micose. E não é micose. E não resolve, não melhora. Né? O que melhora isso? Passar com um podólogo, que ele vai cuidar dessa unha, fazer o que ela precisa, que é preciso fazer nela, porque às vezes ela está escamando, ela está com várias camadas de unhas velhas ali, porque está faltando cuidados, né? E ela vai ressecando e vai envelhecendo, vai deteriorando cada vez mais. Então o podólogo faz essa limpeza nessa unha, orienta ele a hidratar, às vezes passa até um produto para ele usar em casa para melhorar o aspecto dessa unha. Isso é resolvido dessa forma. Porque existe uma espécie de hidratante para unha também? Existe produtos para ajudar. Que é distinto da pele. São produtos distintos. Sim, exatamente. Então a gente vê a necessidade desse produto e indica para a pessoa usar em casa. Legal. Então, tendo esses cuidados, ela vai realmente evitar uma porta de entrada ali para outras bactérias também e outros vírus. Aí existem os vírus também, que são os famosos olhos de peixe, tá? Que é uma doença viral, que ele também precisa de uma entrada e normalmente a unha confundem com calo, né? Com calinho. Também. Tem gente que confunde com calo também. Né? E pode acontecer da pessoa ter essa verruga, uma verruga viral, embaixo da unha também. Caramba. Por falta dos cuidados com a unha. É muito frequente. Então, pode acontecer de ter embaixo da unha ou nas pregas em volta da unha. Na lateral. É muito comum. Ali na cutícula. Sim. Cidinha, eu acredito que uma das principais dúvidas que o pessoal deve vir, né, perguntando para você é sobre o cuidado com o corte de unhas, né? Tanto para os portadores de diabetes quanto pessoas que não são portadores de diabetes, né? Como que a pessoa deve cortar a unha, Cidinha? Então, é frequente mesmo. As pessoas perguntam, como é que eu corto a minha unha, né? Você pode me ensinar a cortar a unha, né? E o portador de diabetes, que às vezes o próprio médico fala, não corte a sua unha. Meu Deus! Né? Aí a pessoa já entende que não é mais para cortar a unha, Nunca mais, mas não é. Ele está dizendo o seguinte, não corte você mesmo a sua unha. Tá? Porque qual é a posição que eu preciso para cortar a unha? Essa posição. Você consegue cortar a sua unha assim? Um terceiro cortando só, né? Sim, exatamente. Eu não consigo eu mesma cortar minha unha porque eu não consigo ficar nessa posição. Tá? Então, nenhum de nós, né, diabéticos ou não, devemos cortar unha em casa. A gente precisa de uma pessoa para fazer esse trabalho. Por que, Cidinha? Tem que ser visto de frente, Tem que ser visto de frente porque eu não posso entrar na lateral das unhas. E eu tenho que saber qual é o formato da sua unha. Para isso que a gente tem aula de anatomia no curso, né? Ah, entendi. Porque você tem que seguir a anatomia correta. Cada pé tem uma anatomia. Né? Cada dedo tem um formato. Então, existe dedo quadrado, existe dedo redondo. A unha vai acompanhar o formato do dedo. Na hora de fazer o corte, eu vou acompanhar a anatomia do seu dedo. E, obviamente, de cima, então, vista de cima, a pessoa não vai ter essa visão geral. Não tem nem esse conhecimento, né? Para cortar sozinho, né? Também. Então, eu olhando de frente, eu consigo cortar na anatomia correta do seu dedo. Tá? E eu, como sabendo, né, que não devo cortar o canto da sua unha, eu vou saber fazer a limpeza no canto da sua unha sem tirar a sua unha. Que é algo que a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa limpar também os cantos, né? Porque vai acumulando pele por causa do atrito do próprio dedo, do lado, dos calçados, vai formando pele aqui do lado. É verdade. Que não é cutícula, viu? É um excesso de pele ali que vai acumulando. A cutícula está aqui em cima, ela fica salva. A gente não remove a cutícula. A gente só limpa as laterais mesmo, fazendo o corte correto da unha.
Maravilha. Então todos nós precisamos de um terceiro, de uma outra pessoa para cortar a nossa unha. Não dá para eu mesma cortar a minha unha. Tá. E no diabético tem mais um agravante, né? Ele já pode estar com problema na visão, ele pode ter neuropatia, ele não vai cortar só a unha, ele vai cortar o dedo junto, tá? Então ele não vai só conseguir encravar uma unha se ele cortar Vai errado, ter um ele problema vai muito conseguir maior. uma ferida no dedo se ele cortar a ponta do dedo junto, e que normalmente isso acontece Meu por causa da Deus. neuropatia. Cidinha, alguma dica que você queira deixar pro pessoal aqui com relação a cuidados gerais com os pés, que você acha que é importante aqui frisar pro pessoal? Namorar seus pés todos os dias, eles merecem esse cuidado, sabe? Amei Olhar para esse ele, termo. olhar para as unhas, olhar para a planta, todos os dias. É legal você à noite depois do seu banho, secou bem seu pé, secou entre os dedos, que é importante. O pé, gente, faz parte do corpo, ele precisa ser lavado. Na hora do banho, não é só lavar até o joelho, Sim. até a canela e deixar a água cair, não. É bom você ter um banquinho no seu chuveiro, ou você ter aquele apoio na parede para você se apoiar, mas Não ter risco de levante queda. seu pé, lave seu pé, passe bucha nele também. Sim. Ele agradece, viu? Eu vou falar uma coisa que eu tenho que falar, porque eu canso de pegar pés com sujeira mesmo aqui em cima, porque a pessoa não lava na hora do banho, deixa a água cair. Vai Aí o que encardindo. acontece? Aquela água do banho que lavou todo o corpo, para ali no pé, a sujeira vai depositando ali. Às vezes eu tenho que tirar, sabe, com bisturi, sujeiras que ficam entre os dedos, Meu sujeira que fica em Deus. cima do pé. Então lave seu pé. Então, lavou seu pé na hora do banho, secou muito bem, se seca. A hora que você deitar na sua cama, todo mundo fala, eu tenho preguiça de pegar o creme, eu esqueço. Põe ali do lado da sua cama. Tá? Põe a cabeceira ali, Põe deixa ali, do ladinho. põe no seu armarinho ali do lado da cama. Você deitou, pegue o seu creme, passe no seu pé, olhe seu pé. Olhe para ele, olhe as unhas, olhe entre os dedos, olhe a planta do pé. Veja se está tudo bem. Se você é diabético, você tem que fazer isso regularmente. E regularmente é toda noite. É namorar o pé mesmo, é olhar com carinho para ele. E você vai passar seu creme de noite, de manhã não precisa passar. Ele vai amanhecer hidratado, você vai levantar, pôr seu calçado e vai para sua vida com seu pé legal, saudável. Quando o pé está doendo, o dia não é legal. Não é. Não é legal. Não tem como ser. Dor do pé e dor de dente, ninguém É merece. complicado, né? É complicado. Cidinha, o que a gente pode deixar de dica de cuidados com o calçado, com a escolha do calçado correto aqui pro pessoal? O sapato ele tem que ser confortável no seu pé, tá? E você deve experimentar o calçado. Não adianta você ir olhar a beleza dele, comprar, vou experimentar em casa. Não. Sim. Você vai pôr o sapato no pé na loja e você vai andar com ele na loja. Ele tem que estar confortável ali. Porque às vezes também tem diferença de um pé para o outro. E aí, de uma marca para outra, você Muitas vai achar vezes um mais tem. confortável ou menos confortável. É verdade. Né? E dependendo do modelo de calçado, ele evidencia mais essa diferença, Sim. viu? Pra quem acha que é mito, que é lenda, não, a gente, uma grande parte das pessoas tem uma diferença realmente de tamanho nos pés. Eu tenho, meu pé esquerdo, ele é praticamente meio número maior que o Então você direito. tem que pôr os dois calçados nos Sempre. dois pés, né, e andar com ele. E não cair na conversa do vendedor. Ah, ele vai lacear com o tempo. Não laceie calçado no seu pé. Tá? Calçado, ele é feito para calçar e ficar confortável, de Exatamente. forma instantânea. Uma coisa, gente, é o calçado tomar um molde. Por exemplo, se a pessoa tem uma joanete exacerbada em um pé, o calçado, feito em pelica de carneiro, por exemplo, ele vai tomar um molde daquela, ele tende a tomar o molde daquela joanete. Ele vai se acomodar no pé, né? Exato. Não Agora é o pé que tem que se acomodar no calçado, é o contrário. Exato. Agora o calça e sofre que vai lacear, não dá, né? Não. Se o problema for joanete, ela vai aumentar. Então, é preocupante, né? Pessoal, nós vamos deixar aqui 3 dicas de calçados para vocês. Primeiro, um produto indicado para diabéticos, que é em pelica de carneiro, costuras com cuidado adicional, porque elas são forradas também com uma camada integral de pelica por dentro para não ter sensibilidade à costura. Forro todinho sem pigmento, que tem aquela função principal de auxiliar na redução da temperatura dos pés. E também funciona como um indicador. Se você por acaso tiver um atrito em uma região específica ou a pele estiver muito sensível e sangrar, você vai conseguir visualizar no forro bege, que vai absorver e vai funcionar como um sinalizador. Apesar que a função principal de todo esse cuidado com a construção é que não te gere nenhum tipo de lesão. É um calçado também com alta capacidade de absorção de impacto. É um produto que absorve em torno de 80% dos impactos. Vai evitar também lesões plantares. Depois temos um calçado para dia a dia, uma sapatilha toda em couro também, isenta de costuras, forro cacharel por dentro, ou seja, zero de atrito. E um calçado mais esportivo,
em knit. Knit é um calçado com... é um material com diferentes porcentagens de elastano, ou seja, são peças distintas em uma impressão 3D, digamos assim. Então, ele é um tricotado que ele consegue aliar, agregar diferentes porcentagens de elastano, deixando um calçado firme nos pontos necessários para dar o calce perfeito e zero atrito também, porque ele tem flexibilidade de 100% aqui, vai se moldar nos contornos do seu pé. Palmilha Herculed com sistema de circulação de ar e absorção de 85% dos impactos com solado bidensidade. Então aqui são só 3 exemplares para vocês entenderem aí em propostas distintas, calçados que vão te oferecer o máximo de conforto. Cidinha, mais alguma consideração aí para a turma? Eu acho que é importante a gente falar que calçado confortável nem sempre é barato, né? Mas a pessoa não está gastando, ela está investindo. Exato. Ela está investindo na saúde dela. Como a gente fala, pessoal, realmente a Cidinha falou e tem toda a razão. Calçado não é gasto, é um investimento, gente. E tem uma variedade gigantesca de modelos, vocês vão amar. A coleção é lindíssima. Cidinha, mais alguma consideração aí para o pessoal? Bom, eu espero que as pessoas tenham entendido que cuidar do pé é fundamental, que o pé faz parte do corpo, tá? Sim. Ele não é uma parte isolada. Sim. É necessário que você lembre que ele também precisa de todos os cuidados que o seu corpo recebe, tá? E desde hidratar, pôr um bom calçado, a alimentação também é fundamental, também vai chegar até o seu pé tudo que você coloca dentro de você. É verdade. Né? Então, o pé é nossa base. É isso e o pé aí. merece cuidado. Tá? É isso aí. E para isso você tem que investir em calçados bons e profissionais também para te ajudar a cuidar dele. Sem né? dúvida, sem dúvida. Cidinha, obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer enorme receber você. Você Obrigada. É sempre muito bem-vinda aqui. Pessoal, nós temos o conteúdo aí disponível para vocês no Instagram, @FLVCalçados, na nossa página no YouTube também. E a Cidinha também tem a página do Instagram. Qual que é a página, Cidinha? DR Pé Podologia. Gente, foi um prazer trazer esse conteúdo para vocês. Muito obrigado.